a gente vai na casa do casal, faz isso, eles falam, uau, que mágica, você é uma mágica, eu vou te contratar para ficar todo dia aqui. Eu quero você todo dia na minha casa. Porque assim, é incrível, os bebês, eles, então assim, tá vendo como existe como a gente proporcionar, né, esses dias bons pro bebê. E aí eu lembrei de uma história, uma história bem recente de uma mulher que eu acompanhei. E aí ela, pra você ter uma ideia, ela saiu da casa dela e pariu na casa da sogra, porque ela gosta muito da sogra e tal, e a sogra é tudo pra ela. E aí foi ela, o marido, e pariu com a sogra. Então a sogra ficou assim atentíssima ao parto, a família toda, e nasceu, deu tudo bem, graças a Deus, o bebê nasceu. De lá pra cá, um bebê chora, um bebê esguela, ela fala, eu não tenho paz. Aí esses dias ela falou, que eu tenho que acordar o bebê de 3 em 3 horas. Eu falei, por que você tá acordando o bebê de 3 em 3 horas? Vai dormir. É muito difícil. Eu falei, claro que é, a bebê precisa dormir, a gente fica acordando ela. Se ela dormir 6, 9 horas, toca o barco. Ela não tem uma necessidade calórica de um prematuro que tem que ficar acordando. Deixa ela dormir. Quando a gente dorme, a gente cresce, desenvolve, né? Engorda. E aí, ela, muito nervosa, o tempo todo, assim, preocupada. Neném tá amarela, neném não tá conseguindo amamentar. Ela tem vários problemas, assim. E aí, gente, ela foi na pediatra. E aí ela desabou na pediatra. A pediatra falou um monte de coisa que confortou o coração dela. Ela teve a melhor noite de todas depois da pediatra. Por quê? Falei pra ela, porque você relaxou. Porque você relaxou. Porque até lá, muita gente, a sogra, não sei quem, é dando pitaca, a gente fica num estado de nervo. A gente passa isso pro bebê. E, gente, até hoje, vocês que têm filhos sabem, o dia que você está um pouco mais agitada, que você está com pressa, que você está agitada, está com um problema pessoal, está brigado com o marido, a criança fica do seu jeito. Ela fica muito nervosa, ela fica estressada, aí além de você lidar com o seu problema, você tem que lidar com a sua criança. É assim, gente. Então, assim, a gente tem uma relação muito visceral com os nossos filhos. Poxa, não foi só um cordão que alimentou, que passou o mesmo sangue. A gente tem uma relação de alma, de espírito, de carregar um bebê, né? 9 meses dentro da barriga da gente. E aí tem até uma parteira norte-americana que ela fala muito disso, né? Dessa relação muito forte que o bebê tem com a gente na gestação. Imagina, a gente grávida, dirigindo, bate o carro. A gente leva tanto susto, a gente vai tem uma briga feia e a gente fica tão nervosa, o bebê também sente. E aí, essa parteira, ela ensina muitas coisas legais. Eu até tem vários textos no meu Instagram que ensinam umas dicas para você, desde a barriga, fazer ensinar o bebê a fazer essa dissociação de que ele é ele e você é você. No dia que você estiver nervosa, para ele não ficar nervosa que nem você. Entendeu? Então, ela ensina a fazer isso desde a barriga. E isso é uma coisa que vai refletir no puerpério. Então, assim, por exemplo, estou grávida, aí eu bato meu carro, acontece uma situação de muito estresse. É importante fazer uma pausa, colocar os pés no chão, respirar profundamente e falar, não apenas pensar. Dizer como eu estou falando com vocês aqui. Vamos supor que eu sou Francisco, a mamãe bateu o carro agora, eu estou muito nervosa. Pode falar chorando, não tem problema. A mamãe está muito nervosa agora, mas entenda que isso não é com você, é com a mamãe. A mamãe está triste com a situação, não com você. Gente, ele não sabe o que é a situação, mas ele vai entender. Porque quando você fala isso, você manda mensagem para o seu cérebro libera hormônio para ele. Vai liberar um hormônio, vai liberar ocitocina para ele. Ele vai, tudo bem, tá tudo bem. Você mesmo vai acalmar. Então, isso é bom para você fazer quando nasce, o bebê nasce. Então, quando ele nasce, você já pode falar, Francisco, você passou pelo parto, você foi muito corajoso, você fez tudo certo, parabéns. E eu tenho uma história muito legal. Esses dias nasceu um bebê no Júlio Miller que sofreu intervenções, né? Porque precisava realmente, foi uma reanimação, aí passaram sonda, aspiraram, e depois fizeram ventilação, tudo. Esse bebê, depois, ele não parava de chorar. Que nem os bebezinhos que tem que fazer vácuo, que tem tipo um fórceps, mas é com vácuo. Eles não param de chorar. Não tem nada assim, físico, machucado neles, mas eles não param de chorar. E aí, chorando, eu falei, gente, vou aplicar isso aí com o bebê.
peguei o nominho dela e fui colocando a roupinha, né? E fui falando, nem lembro o nome, vamos colocar Mariana. Mariana, você precisou de ajuda para respirar, você nasceu não tão bem. Aí o médico, fulano de tal, veio, eu contei tudinho a história para ela. Veio e te ajudou a respirar, então foi necessário. Gente, eu juro. Ela foi assim, parando de chorar, e foi me olhando, e foi acalmando. Então alguém precisava dizer isso para ela, né? Então assim, é importante a gente comunicar, conversar com os bebês. Isso vai ser tão bom, porque o dia que você estiver assim, cansada de trocar cocô, com dor, porque você teve uma laceração e tem que ficar levantando, sentando, pegando outro bebê e tal. Aquele estresse todo, aquele dia que você tá assim, no limite, em vez do seu bebê, ele vai ficar muito no limite com você, você conversa com ele, você fala isso pra ele, que com certeza vai ser resolutivo, vai ser bom pra você e pra ele. Vai ser bom que ele vai conseguir entender, ele já vai crescer com uma maturidade emocional, né? Já vai ser ensinado isso desde a barriga. E aí eu trago isso aqui para vocês, que é um slide de uma aula de uma amiga minha. Então, gente, olha que tristeza. Só de olhar essa imagem eu fico triste. Uma mulher no meio de uma sala cheia d'água, até parece um pesadelo, né? Cheia d'água, caindo lá de cima, tipo, super afogado, com lustres de cristal no meio, uma luz no fim do túnel, e ela disse que é o puerpério. Isso porque ela não teve filho ainda. Imagina, meu Deus do céu, quando ela teve essa loucura. E aí ela trouxe essa referência aqui, que é isso que eu quero. Vamos falar que nem os comunistas, a gente vai desconstruir isso aqui. Vamos desconstruir. Porque o que a gente vê, principalmente na internet? Uma hashtag maternidade real, né? Que parece que vitimizar ainda mais a gente. Então, você olha, procura no puerpério, imagem no Google, é mãe chorando, bebê chorando em cima do bebê, ou uma imagem até bonita, mas preta e branca, para dar aquele tom de tristeza, tudo desse jeito. E a Laura Gutman, que é uma psicóloga, ela traz algumas coisas legais, mas ela vai mais por esse lado dessa relação, assim, que eu só consigo imaginar numa mãe que tem um filho só. Porque uma mãe que tem outros filhos, ela tem que rodar a roda da vida, né? E aí ela fala assim, o puerpério é uma abertura da alma, um abismo, uma iniciação. Se estivermos dispostos a submergirmos nas águas do nosso eu desconhecido. É claro que a gente sabe que o puerpério, ele assim como o pai, tempo de profunda transformação, de autoconhecimento. Cada puerpério que eu passo, sai uma nova mulher, uma nova mãe, né? É um momento de transformação. E aí a gente tem os hormônios, né? Lembra que eu falei para vocês os hormônios? Quando a gente está grávida, nossa placenta produz vários hormônios. Aquele hormônio que deixa o nosso cabelo bonito, que deixa a nossa pele linda, tudo de bom. Gente, grávida ali um estouro de linda. Aí depois que você para, aquela placenta sai, você fica um caco. A sua unha fica quebradiça, o seu cabelo cai que nem não sei o quê. E fica pouco ralo, fica assim, você fica com olheira, a pele fica ruim, pingando de leite, é uma coisa assim, se você for deixar pelo instinto, você fica uma beleza. Esses hormônios que sustentam a gente durante a gestação e dá até uma vitalidade pra gente, eles estão em baixa. Então, assim, hormonalmente, as mulheres, até a mais maravilhosa, mais alto astral, a mais tudo de bom, vai ter um momento durante o dia que ela vai dar uma tristeza nela, assim, que ela não sabe nem o que é. Às vezes ela tá amando o bebê, tá todo mundo bem, mas ela vai sentir uma tristeza. E essa tristeza, ela é hormonal. É o que a gente chama de blues puerperal, por isso é escrito blues ali. Blues puerperal. É uma labilidade emocional. Ora a gente tá muito feliz e ora a gente tá muito triste. E é diferente da depressão. Todo mundo acha que o blues é a depressão, né? Mas a gente vê que quando que isso é patológico, quando isso já é um quadro de depressão. Quando você não consegue, isso já atinge tanto que você não consegue mais cuidar tanto de si quanto do bebê, né? Então isso já fica, os pensamentos em relação ao bebê já ficam mais fortes, mais intensos. Então isso é importantíssimo não só tratar, né, com a questão espiritual das relações, mas principalmente com o remédio, né? Precisa ter um psiquiatra, um psicólogo acompanhando, enfim. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é essa
Gente, olha como que é o nome disso? Um quadrinho, né? Charge. Isso aí eu peguei na maternidade real, coloquei no Google, maternidade real, e me apareceu isso aí. Gente, olha essa mulher, que tristeza, esse peito caído, essa banha aí, essa pele cheia de pelo passado de gilete, não é nem duro mesmo. Vocês estão enxergando ou vocês estão entendendo? Olha o que ela fala pro bebê. Eu espero que você entenda que eu estou sempre tentando te dar o meu melhor. Mas quando eu estou cansada, estressada ou com raiva, o meu melhor fica esquisito. Então, o que a gente vê na internet, que a gente vive na internet, nós somos seres agora sociais, as redes sociais. A gente fica vendo que é normal eu ficar assim, horrorosa, é normal eu ficar com o peito caído, é normal eu ficar, tipo, dando o melhor pro meu filho, é isso aí, ó. É a raiva que eu sinto, né? Então, isso entra na nossa cabeça de um certo vitimismo, vamos dizer assim, né? De não dar a volta por cima. E aí eu trouxe para vocês o texto da Thaís, né? Que ela é católica e ela faz uma leitura muito legal desse puerpério. E eu vou trazer e vou ler aqui com vocês, para vocês verem tanto que contrapõe essa ideia que, vamos dizer assim, é uma ideia até do feminismo, assim, né? De maternidade real, isso aí que é maternidade, e não essa superação, essa entrega, essa questão do sacrifício, que nós temos esse grande presente. Na verdade, quando a gente olha para os desafios da amamentação, do puerpério, das limitações físicas, das limitações com outros bebês, a gente vê que isso é um grande presente para a nossa santificação, né? De você usar esse sacrifício. Por que a gente fala em usar tanto as dores do parto como um sacrifício pelas almas, pela conversão dos pecadores, e a gente não usa isso pro puerpério? Sendo que é um período tão longo e tão assim trivial, parece que não tem heroísmo nenhum, né? Quando a gente pensa assim, mas é tão longo prazo. E pensa no parto, mas com um heroísmo de oferecer as dores. Mas a gente pode fazer isso no puerpério, né? E aí vou ler o texto para vocês, eu bem copiei e colei, tá? E vou ler, a gente pode ir falando sobre ele. Puerpério, o que significa essa palavra estranha e que põe tanto medo? Comentei há poucos dias que não me sinto muito diferente nesses primeiros tempos de bebê fresquinho em casa, porque ela tem um bebezinho bem recente. Claro que a rotina muda, há muita adaptação, mas precisamos necessariamente passar pelo caos e nos perder em meio a ele. Tipo assim, a gente precisa ficar com aquele pelo, aquele jeito, né? Precisamos mesmo. Não me atrevo de modo algum a dizer que é fácil, que quem sofre demais é dramático. Cada um sabe onde o seu calo aperta e a empatia nesse momento é muito bem-vinda. Há tantas variáveis, mães que se recuperam de uma cesárea, mães que têm um parto roubado, né, ou que tiveram uma violência obstétrica, enfim, relação com o esposo, tantas coisas que podem acontecer, né? Ou que saiu muito diferente do desejado. Há casos de problemas com a amamentação, que podem ser físico ou psicologicamente doloridos demais, a culpa por deixá-lo de lado, talvez acaso, marido, a atenção maior aos filhos mais velhos. Há de fato muitas coisas que podem deixar uma mãe afogada em um turbilhão de emoções, sem saber muito bem voltar à superfície. É difícil, né? Porque a gente tem uma vida e a gente dá uma pausa, é como se a gente desse eu falo assim, gente, o primeiro mês é como se a gente tivesse suspenso do mundo. A gente dá uma pausa na tua vida, vai viver a vida do puerpério e depois vendo que aquilo vai integrando a tua vida de novo. Há também boas recuperações, partes que convertem, renovam forças, a oportunidade de oferecer a Nossa Senhora a dificuldade de cada instante, meditando sobre como uma mulher grávida, recém-parida, com crianças pequenas e casa para cuidar, tem nas mãos tudo o que precisa para a sua santificação e a santificação de sua família. Essa é a nossa obrigação de cada instante, e o seu cumprimento fiel e amoroso é o que nos levará ao céu. Então, o que você tem que fazer naquele dia? Bom, aquele dia eu acordei muitas vezes durante a madrugada. Eu nem sei quando terminou ontem e quando começou hoje, né? Assim que a gente fica no puerpério, nem sei quando, tipo, quando eu vejo um dia emendado no outro. E aí tem uma frase que eu já ouvi na internet que fala assim,
tem alguns tipos de monge que eles acordam, né, de 3 em 3 horas para rezar. Nós acordamos, somos acordadas, a gente não precisa nem acordar. Nós somos acordadas pelo bebê de 3 em 3 horas para dar de mamar. Então, por que a gente não utiliza esse momento em que a gente vai acordar para dar de mamar com uma oração? Não precisa rezar um terço enquanto você amamenta, mas você pode oferecer esse ato heróico. Jesus, eu tô super mal, mas estou oferecendo. Né? Então, é cumprir o seu dever de cada dia. Tá, aí você emendou, aí você tem que acordar, e tem que dar café para as crianças, e tem que fazer almoço, tem que colocar os meninos para ir para a escola. Então, assim, é você cumprir a sua obrigação, né, de forma que você se santifica. Não importa tanto se você se sente super bem ou um pouco deprimida. Apenas não se entregue, cumpra o dever de cada instante. Agradeça a Deus essa ocasião tão grande de santificação e ame muito essas pequenas criaturas que te foram confiadas. Você sabe que mesmo que viva esse momento novamente, ele é sempre muito breve. E é mesmo, a gente fica com tanta saudade, né? E um dia você sentirá saudade desse bafinho de leite tão gostoso e esses seres pequeninos que dependem inteiramente de você. Deus nos dá os filhos da juventude porque nós somos capazes de lidar. Não se desespere, somos capazes. A força que nos move é o amor, assim como foi o amor que moveu Cristo até a cruz. É o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Gente, o que é isso comparado com aquela charge? Nada, né? Beleza? Eu quero saber se vocês têm perguntas. Essa é uma oração que a gente vai fazer no final. Vocês estão de acordo? Então tá bom. Assim embaixo? Dá pra eu ver se quiserem perguntar. É. Tem. Nossa. O que é uma mulher nesse meio, uma mãe nessa situação? Pode assim? Você pode dizer pra gente? Uhum. A alimentação é assim, existe esse mito, né, que não pode comer nada remoso, não pode, né, enfim, tem essa, não pode comer feijão, não pode comer um monte de coisa. Então, assim, o que você come na gestação, o bebê já tem uma sensibilidade àquilo. Então, por exemplo, nas minhas gestações, por favor, desliguem todas as câmeras, desliguem as câmeras para eu falar. Eu bebo refrigerante com baguncinha nas minhas gravidez. Então, assim, eu como a mesma coisa quando eu estou amamentando, meu bebê não sente nada. Porque ela já tem aquela sensibilidade. Mas, às vezes, você, por exemplo, se privou de chocolate e café, que são alimentos que são mais fortes, querendo ou não, é mais forte do que um chá de camomila, por exemplo. Eles irritam mais o intestino, eles estimulam mais, né? O café tem a cafeína. Então, quando você não toma na gestação e toma no puerpério, o seu bebê vai reagir diferente, porque ele nunca teve contato com aquilo. Lembrando que o bebê ele tem maturidade gastrointestinal, por isso que o bebê gorfa muito, porque existe um refluxo fisiológico, né? Então, esse bebê, ele pensa assim, você somando um alimento que ele nunca comeu, que irrita o intestino, que às vezes vai deixar ele hiperestimulado, com um sistema digestivo que não está pronto. Às vezes ele vai chorar, ele vai se incomodar. Mas se você já faz uso disso na gestação, você pode comer. Então, assim, via de regra, se você for, por exemplo, num médico humanizado ou numa parteira, por exemplo, ela vai te perguntar isso e fala assim, ó, você pode comer o que você comia na gestação, tudo que você comia na gestação. Se você beber um pouquinho de café, pode beber um pouquinho. É claro que você vai observar o quê? Hoje comi uma feijoada, o bebê ficou um pouco mais irritado, às vezes ele tem irritação em relação a isso, mesmo que você já fez o uso. Aí tem também os bebês que são alérgicos, que é outra história. Então, às vezes, um bebê que fica muito, muito irritado, ele chora. Você tenta, né, fazer tudo isso que a gente já falou aqui, de ativar o reflexo da calma, de trocar fralda, você já fez tudo. Mas ele tem aquele choro, aquele padrão desesperador, pode ser que ele tenha alguma alergia, e tem que investigar. Né? E alergia ao leite, enfim, tudo passa pelo leite também.
Mas é isso, via de regra você pode comer tudo que você comia na gestação e observar, entendeu? No bebê. Aí as mães ficam loucas. Ó, mas eu digo assim, e essa questão de você aceitar canja, coisa de com galinha caipira, canjica, não é que eles ajudam tanto, assim, os nutrientes do que você come, mas a forma de carinho mesmo, de ser cuidado, isso ajuda, isso libera ocitocina. Isso, eu tenho uma gestante uma vez que ela pariu, eu acho que era o quarto filho dela, e aí ela sempre teve problema com a amamentação. E aí a moça que trabalhava com ela começou a fazer muito chá de capim-cidreira para ela. E ela botou aquilo ali, ela falou, ai, capim-cidreira, e bebia litros e litros. E o bebê mamava mais, ela se sentia mais amada, mais, né, assim, mais acessória, vamos dizer assim. O bebê sugava mais, ela bebia mais água e se hidratava melhor, então havia também uma produção maior de leite. E ela fala que foi o capim-cidreira que deu tudo certo. Entendeu? Então, assim, tá vendo que tem todo um contexto também, essa questão da alimentação. Vai. Só oração, né? Eu leio, depois a gente faz. Mais alguém, gente? Então, o que eu queria que vocês ficassem, assim, desse encontro nosso, é que a gente tem maneiras, tem formas de se planejar para um puerpério ainda na gravidez, já que, né, todo mundo que está aqui tá grávida. Então, a gente tem como fazer isso, né, se planejar tanto, assim, nas relações familiares, na relação com o esposo, na relação espiritual, no preparo espiritual, né, da gente mesma. E viver mesmo, né, esse puerpério como um momento de santificação, mais um momento, já que é um momento de tanta fragilidade, de tanta vulnerabilidade, então a gente tem como aproveitar isso, como a gente aproveita o parto, né? Beleza? Não sei se você falou sobre isso, Tá. mas na questão do cuidado com o perigo ali, se tiver tido alguma laceração, alguma coisa, porque eu já acompanhei algumas realidades das mulheres terem parto no SUS e saírem sem nenhuma receita, nada no caso de dor, no caso, né? Tipo, ou alguma coisa que pode ser usada. Então, que orientação assim você pode dar sem contraindicação para que ela tenha uma informação? Se o médico não der uma recomendação, ela poder se virar, né, sozinha no pós-parto. Quais cuidados assim, com essa questão? Uma possível laceração, alguma possível contaminação da criança, Sim. cuidado tem que ter mais específico. Então, há pouco tempo tem sido feito estudo sobre lacerações perineais, né? E por incrível que pareça, quando tem, né, um machucado, um rasgado, que eles falam laceração, e dá o ponto, é um ponto absorvível, então ele vai cair sozinho. À medida, dependendo de qual fio que é, à medida que as bordas se juntam, o fio vai cair na calcinha, quando você passar o papel higiênico, vai cair. E por incrível que pareça, o cuidado que é consenso nos estudos é água, sabão e secar. Água, sabão e secar. E a gente fica querendo botar um monte de coisa, né? Um monte de coisa, um monte de remédio. Mas assim, o cuidado principal para um período saudável é água, sabão e secar. Então assim, não ficar muito tempo com absorvente, principalmente agora que tem aquelas calças de tipo geriátrica, assim, que é uma calcinha. Aí a gente bota aquilo ali, tem tanta preguiça e fica o dia inteiro com aquilo ali, fica fedendo, fica úmido, bactéria adora, imagina, tá rasgado, né? Então, processo de cicatrização, é uma ferida, né? E fica úmido, fedido, com aquele monte de célula ali morta que veio do útero. Então, assim, é importante fazer essa troca, fazer várias vezes troca. Você viu que sujou, que nem absorvente, né? Você viu que sujou, você troca. Até para respirar, né? Para ter uma circulação de ar ali para respirar. Aí, o que acontece? Às vezes a laceração dói muito, fica inchada, né? A recuperação não é boa. Então, uma coisa que os estudos trazem também como segundo cuidado, vamos dizer assim, é a compressa gelada, compressa com gelo, que ajuda a desinchar, né, o local ali, faz uma vasoconstrição e também é importante. Agora, absorvente. Sim. E aí,
O que a gente vê, e aí cada local, a gente que, né, fala para também mulheres de outros lugares, é que cada lugar tem a sua erva, né? Então aqui no Cerrado a gente tem um babatimão, que é uma casca de uma árvore, que não tem comprovação científica, vocês não vão ver estudo nenhum, mas eu acho que não custa tentar, mal não vai fazer, né? Então assim, à medida que você já parou um pouco o sangramento, você faz um chá daquela casca, compra enraizeiro, tudo tem. Aí você faz um chá, ele sai uma água meio rosa assim. E aí você pega o absorvente, pode ser o absorvente de seio que te deram que você não vai usar pra nada. Você pega, molha, né, ele no chá e põe numa vasilha assim e deixa bastante, tipo uns 10, 15, 20 ali na geladeira para ele ficar bem geladinho assim, ou no congelador para virar um picolé mesmo. A gente fala que é picolé de absorvente. E aí, onde que é a laceração? A laceração é mais no períneo. Então você coloca, vai ter gelo, vai ajudar a desinchar e vai ter o babatimão que tem uma substância adstringente. Ele faz a contração do músculo, a contração da mucosa, né? Algumas mulheres vão lavar e também fazer absorvente de folha de algodão, que é o antibacteriano também, que também não tem estudo, mas que a gente não custa tentar, entendeu? Então, tem essas duas ervas que se usam bastante, dá para fazer absorvente e dá para lavar também, né? Fora isso, existem, aí tem que ver com o médico, né, do que ele prescreveu, tem os anti-inflamatórios e ficar de olho realmente, se não vai ter muita dor, ou se o ponto não vai sair antes da hora, ou se não vai ter secreção tipo pus, aí tem que tomar antibiótico, né? Mas tem alguns médicos que já passam na alta, e você pode conversar até para ele passar, anti-inflamatório, né? Que na grávida não pode de jeito nenhum, mas no pós-parto pode. Anti-inflamatórios, geralmente no hospital eles passam quando está internado, não sei como é depois, né? Mas o próprio corpo, ele tem as células, né, de defesa para combater combater aquele fio que está lá, enfim, né? Para não fazer um processo inflamatório tão grande. Mas é isso, o principal cuidado é isso, é lavar, secar, manter higiene, né? E a questão que também é um gancho, a dificuldade de evacuar, a laceração, também é um sofrimento no pós-parto, né? Então, assim, vocês eventualmente unirem. Fé, bastante fé. Não, tô brincando, eu vou falar. É porque assim, a força de fazer o bebê nascer é bem parecida com o cocô, né? Então você fica assim meio com medo, faz o cocô segurando assim, né? Segurando pra ver, vai explodir tudo, Senhor, você fica meio tensa, né? Principalmente porque depois a gente não come direito. Tudo que a gente não bebe muito bem água, o tanto que a gente deveria beber, o que a gente bebe de água vai para a produção do leite, aí resseca o cocô fica ressecado, então junta tudo, que você não está comendo direito, você está com um bebê ali, que você não tem tempo de fazer cocô, tem essa também, e aí então tem várias coisas que influenciam, então tem tudo para dar ruim, todos os fatores é para dar ruim. Então o que a gente pode fazer? Se hidratar melhor, a gente pode ter uma alimentação mais laxativa, né? Então a gente pode, por exemplo, comer ameixa seca, a gente pode comer mamão, a gente pode comer, beber mais água para hidratar melhor, para esse cocô, por exemplo, ter mais água, né? Para não ficar tão ressecado. E evitar comidas que vão fazer essa prisão de ventre. Então, em cada mulher vai ter sabe o que ela come que funciona melhor para ela, né? E também aquela questão, como eu disse, do períneo. Quando tem problema com o períneo, e né, tá com secreção e tal, a gente liga pro médico e fala, né? Ou vai pro postinho e fala. A mesma coisa do cocô, então se tiver, sei lá, com hemorroida, porque algumas mulheres vão ter hemorroida durante a gestação, justamente porque na gestação também tem um problema de reabsorção por conta da progesterona, que é o hormônio da gestação, ela faz uma retenção de líquido maior e a mulher tem mais fezes, tem dificuldade de fazer cocô. A progesterona também, ela faz um relaxamento de musculatura lisa. Então o intestino não funciona tão bem, porque o intestino funciona por movimento, né? Então a progesterona deixa tudo meio sem contração. E aí o cocô demora para fazer e tal. Então às vezes a mulher já vem com aquela hemorroida da gestação. Aí parto, força, possível prolongado, pior hemorroida. Então assim, dependendo de qual que é o grau, tem que ir no postinho, tem que pedir uma pomada, um anti-inflamatório, né? Às vezes oral, mas também
tópico, né? Uma pomada para passar, porque é uma questão de adaptação mesmo. O corpo vai diminuindo a quantidade de água, né? Essa hemorroida vai regredir ao longo do tempo, né? Então e tem como a gente fazer banho de assento também. Dependendo de como que a mulher está se sentindo muito mal, está doendo bastante, né? Tem como fazer um banho de assento. Daí, no caso, também com uma água mais gelada. Mesma coisa, como se fosse uma compressa gelada também. Né? Porque ali, pensa, está dilatado, os vasos estão dilatados. Então, a gente tem que fazer um banho de água fria para fazer uma vasoconstrição para aquilo ali, diminuindo também. Né? É isso. O corpo mesmo ele já faz, não existe nada assim baseado em evidência que fala assim, use isso para limpar o corpo, mas a gente está até comentando esses dias, não tem jeito, a gente fala isso para as mulheres, quase todo mundo vai na farmácia e compra água inglesa, compra água inglesa, gente, água inglesa, chá de folha de algodão, água inglesa não vai fazer mal. Mas não existe assim, um estudo que fala assim, estudamos a mulher que usa água inglesa e usem porque é bom. Mas não vai fazer mal. Então tem toda aquela questão que eu disse da alimentação, né? Se aquilo por exemplo, dá um exemplo, a minha sogra, todo porpério, ela fala que eu tenho que tomar uma queimadinha, uma queimada que ela faz. E aí eu passei 3, né? O primeiro, eu pensava assim, que queimadinha? Eu sou baseada em evidência, eu vou fazer tudo que a evidência fala, entendeu? Aquela coisa muito assim. E tá, não tomei a queimadinha, tive um porpério bem difícil, eles achavam que eu estava com depressão pós-parto, queriam me enfiar queimada em mim, não deu certo. No segundo, não deu nem tempo. No terceiro, eu falei, quer saber? Eu vou beber essa queimada, porque fica me falando tanto desse negócio que eu vou beber. Gente, que delícia. É um trem queimado açúcar, com cravo, canela, um monte de coisa. Eu sei que eu amei a queimada. O dia que eu bebi a queimada, a minha criança ficou tranquila, porque eu adorei aquilo, porque, sei lá, obedeci minha sogra. Não sei o que aconteceu. Eu tomei a queimada, então assim, sabe? Então assim, foi uma delícia, eu gostei, eu fazia o meu momento de tomar a queimada. Eu me sentia assim, amada da pessoa, e tirar um tempo dela. Tinha uma canela, não sei da onde, que ela pegava com a mãe dela, que é vó do meu marido. Então assim, ela mobilizou, poxa, aquilo era um carinho tão grande, por que eu não fiz desde o primeiro, sabe? É tanta coisa que fica na cabeça da gente, né? Então assim, nem tudo é ciência. A vida da gente, né? Como diz esse dia, eu estava conversando com a psicóloga, a ciência é uma lente que a gente olha, nem tudo é ciência, né? Então, tudo bem, água inglesa mal não vai fazer, então pode tomar, entendeu? Principalmente se for sua mãe, sua sogra que dá, você fala, tudo bem, vamos tomar, porque daí ela para de ficar na sua cabeça, né? Quem quer perguntar mais alguma coisa? Tá.